Olá, eu sou Anne, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos imaginei que minha vida tomaria esse rumo. E hoje estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de uma coragem que eu nem sabia que tinha. E o mais incrível, eu ainda estou apenas no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, cresci aprendendo cedo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi dura, abandono familiar, falta de recursos e a necessidade de deixar a escola na quinta série. Foram centenas de desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Sabe o que eu aprendi? Que quando você recusa o aconchego da desculpa e escolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. Aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido, meu refúgio e a fonte de minha coragem. E hoje, aquela menina se tornou uma empreendedora de sucesso, dona de sua história e de sua força. Ninguém mais define meus limites, porque agora sei que sou capaz de superar qualquer barreira. E você? O que tem impedido sua caminhada? Lembre-se, sua maior fraqueza pode ser o seu ponto de partida da sua maior transformação. Se eu conseguir, você também pode. Acredite, lute e deixe sua história brilhar. Chegou o grande dia! Primeiro episódio do nosso podcast está no ar. E hoje eu quero bater um papo legal com vocês, mas antes de bater esse papo legal com vocês, eu quero passar um pouco sobre o propósito e o que vocês vão a partir de agora ter acesso neste programa. A gente vai estar falando sobre empreendedorismo, sobre histórias de vida, sobre estratégias de como você superar desafios e nada melhor do que a entrevistada de hoje para contar sobre sua história de superação de desafios. Eu tive acesso à história dela através do pai dela e me chamou muito a atenção. Eu digo, cara, por que não trazer a história de uma jovem que, por sinal, ela tem a idade de uma das minhas filhas, uma história da qual ela tinha tudo para seguir um caminho, mas ela tomou a decisão de mudar a sua rota. E sabe o que foi que me chamou a atenção? É que essa escolha, por mais desafiadora que tenha sido, trouxe um resultado incrível. Eu estou falando nada mais, nada menos do que a Késia Ribeiro, dona e fundadora da Arte Modular. E eu estou muito feliz, Késia, de você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Mas me conta, foi uma coisa que eu fiquei assim, impactada a respeito de como você iniciou sua jornada empreendedora e os desafios que você enfrentou para chegar onde você está hoje. Eu quero primeiramente lhe parabenizar, além de agradecer. Obrigada. Porque, como eu falei, você tem a idade de uma das minhas filhas e digo, caramba, olha só como é que é as coisas, né? Os jovens de hoje têm outras percepções de vida, principalmente do mundo comercial. E ela tinha um direcionamento, mas é como eu falei, ela mudou a rota. E ela vai contar um pouco sobre essa trajetória dela agora. Acompanha comigo. E aí, Késia? Oi, Anne. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui e compartilhar a nossa história, né? Que, assim, para muitos é apenas uma história, mas para mim é a minha história, é o meu milagre, né? É o cuidado de Deus com a minha vida, Amém. com a minha família. E tem algo que é o que rege a minha vida, um princípio que rege a minha vida, que ou você enxerga tudo como um milagre, ou você enxerga nada como um milagre. Verdade. E a minha história é tudo como um milagre, né? A faculdade, o direcionamento de ir para outro caminho, do empreender. Então, para mim, foi tudo milagre. E eu vivo milagres até hoje. Louvado seja Deus, que né? bom. Assim, eu, desde nova, na verdade, meu sonho, na verdade, sempre foi ser gastrônoma, né? Sempre Sério? Sério. As minhas duas filhas são da área de gastronomia. É mesmo? Inclusive, uma é formada. Que Tá vendo como é que as bom. coisas são, gente? Olha só como as coisas de Deus é. Né? Primeiro, ela tem a idade de uma das minhas filhas. E ela tinha o sonho de atuar numa área onde as minhas duas filhas têm formação. Sempre foi o meu sonho, né? Desde que eu sou nova,
Eu sempre quis ser gastrônoma, só que aí, por instrução do meu pai, né, filha, vamos seguir outro caminho. Eu acho que você tem um feeling para isso, você pode, você consegue e tal. Vamos fazer, vamos investir, vamos pela parte daquilo que você tem uma vocação para ser e depois você faz essa faculdade. E aí, depois de muita resistência, mas também sempre muito obediente, eu segui o caminho que meu pai achava que seria o melhor para mim e graças a Deus que eu segui. E fiz a faculdade, gostei, me formei e tal. Mas o meu coração não palpitava como palpita hoje pela marcenaria. Não, eu não tinha aquele brilho nos olhos. Repete pra galera aí. Você era da área você era jurista, saiu de direito para atuar com marcenaria. Exatamente. Olha o contraste, né? Eu me formei, né, em direito e aí, obviamente que o percurso era terminar a faculdade, fazer o AB, advogar, ou seguir, na verdade, eu queria o ramo do concurso público, de ser defensora pública da União. E desde nova, sempre estudei muito para concurso público, desde meu ensino médio, sem nem decidir ainda o que é que eu queria ser, eu estudava para concurso público, né? Porque eu acreditava e acredito até hoje que é o conhecimento que muda nossas vidas, sim, aplicado à força de vontade, a você querer vencer, mas o conhecimento de querer fazer algo, de querer ir à luta, de querer e de conseguir. Então, eu saí da faculdade, né? Mas aí, com aquela, poxa, que bom, cumpri aquela etapa, passei por esse caminho, foi difícil, valeu a pena, tal. Mas o meu coração ainda não dava aquele, sabe, aquela acelerada que, sim, caramba, aquele desafio, sabe? Então, tá certo. Algo que tava faltando, né? Tava faltando algo, né? E meu pai, além de ser pai, é o meu mentor, né? E meu pai sempre falou, filha, você tem feeling para empreender. Você tem feeling para empreender. Você hoje está formada, mas eu vejo você como uma grande empresária. Pai, que balela. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Só que desde que eu sou criança, eu sempre tinha traços de empreendedorismo na minha vida, na minha trajetória, sem perceber. Por exemplo, eu gostava muito de pulseira, de miçanga. Então, minha mãe comprava no centro e eu vendia na escola por 20 centavos, por 25 centavos. E formava filas de criança para querer comprar. Aí, dentro de casa, na rua que eu morava, só eu tinha computador, porque pai não trabalhava com audiovisual e tudo mais. Então, só eu tinha computador. O que é que eu fazia? Esperava ele sair de casa e fazia de casa uma lan house. Ganhava 50 centavos. Fazia fila de criança. Ou seja, você já atuava como empreendedora? Como comerciante. Isso, eu gostava daquela. Só que aí, beleza, era minha infância, tal, ok. Obviamente que tudo isso coberto pelos meus pais, né? E aí, quando a gente saiu, quando eu me formei, veio pandemia. E agora, o que é que a gente vai fazer? E aí foi quando foi quando surgiu a oportunidade. Assim que eu me formei, eu me casei também. E aí, juntamente com o meu casamento, veio o desemprego do meu esposo. E agora, o que é que a gente vai fazer? Recém-casados, não tinha emprego, o que é que a gente vai fazer? Meu pai falou, filha, empreenda, vamos colocar uma meta de vocês fazerem 150 nichos por dia, vamos fazer alguma coisa e tal, tal, tal. A gente foi vender doce, a gente foi vender ovo de Páscoa, a gente trabalhou com plantagem. O que vocês imaginarem aí, eu e meu esposo, nós íamos. Pedíamos direcionamento ao Espírito Santo, o Senhor abençoava. Amém. E a gente sempre ia. E todas as vezes que a gente colocava a mão para fazer, pedíamos o Senhor para abençoar e dava certo. A nossa meta era vender 50 ovos de Páscoa, vendíamos 150. A nossa meta era fazer uma plotagem, fazíamos 10. E aí isso foi indo, só que nem sempre foi assim. É claro que tinha dias que a gente queria vender um chocolate e não vendia de jeito nenhum. Sim, sim. Queria fazer uma plotagem, não tinha de jeito nenhum. Mas o Senhor sempre chegou com a provisão. E amém, graças a Deus nunca faltou nada na nossa casa. E aí foi quando veio a pandemia e a gente começou a criar sapateiras, né? A gente nem tinha dinheiro para fazer sapateiras. Meu pai que fez um investimento em 3 tábuas. E aí fizemos as sapateiras para vender. Nós oramos. Início da pandemia, um período muito difícil. E aí, ninguém queria ninguém em casa. Meu esposo era marceneiro, trabalhava em outra empresa. A marcenaria, na época, fechou. Ele foi desempregado. E aí?
E aí foi quando meu pai falou bem assim, filha, vamos orar e pedir a Deus para abençoar que vai dar certo. Vamos enviar um quadro com o nome Deus é Bom para essas pessoas que estão aflitas e elas vão se sentir amadas. Assim fizemos. Só foi o tempo da gente postar uma. Postamos uma no Facebook e aí começou a chegar. Eu quero, 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 eu quero. Eu disse, meu Deus, e agora? A gente não tinha empresa, a gente não tinha nada. O que a gente tinha, na verdade, a gente começou o nosso projeto na Arte da Fé. Foi a Arte da Fé o maior investidor nas nossas vidas, na nossa empresa. Hoje eu digo que a Arte da Fé é, assim, eu olho para tudo hoje, toda a volta da arte modular, e eu remeto ao sucesso lá na Arte da Fé, porque foi lá que nós começamos. E aí foi quando a gente começou, aí minha irmã veio para ajudar, nossos amigos iam para ajudar. E de um pedido, a gente acabou vendendo em torno de mais ou menos 796 sapateiras. E foi de lá que veio o nosso primeiro carro. Amém. E foi de lá que foi surgindo, surgindo, surgindo. E a gente olhou para trás e falou assim, a gente não pode parar. Precisamos seguir. E aí foi quando a gente começou a investir. Nós tínhamos 3 caminhos: ou da plotagem, ou dos doces, ou da marcenaria. A gente sentou e falou assim, e agora, Felipe? Eu e meu esposo sentamos assim, agora, vamos fazer o quê? Ele fez, o que é que a gente vai, o que é que a gente, na verdade, eu aprendi algo na minha vida que fala bem assim, o que é que você faria até de graça? O que você faz até de graça, invista nisso. Eu faria até de graça plotagem, doces e marcenaria, porque eu amava as 3 coisas. E meu esposo falou, marcenaria. Aí tu disse, então vamos para marcenaria. E aí foi quando a gente foi com muita dificuldade, ainda no espaço dos outros. Daí foi quando a gente fez uma transição para a marcenaria do meu cunhado. E a gente começava a vender uma coisa ali, começava a vender outra coisa ali, mas no espaço dos outros. Não era nosso. Era fazendo um serviço. Olha, posso usar sua máquina? Pode, pode, pode. Até o dia que o Senhor foi abençoando, abençoando, abençoando. E a gente chegou numa proporção de precisar ter o nosso espaço. Digamos, tem que ir para o nosso espaço. E éramos eu e Felipe e mais um. E hoje nós somos em 20. Louvado seja Né? Deus. Hoje nós somos em 20. Os desafios lá atrás só mudaram de performance, mas continuam os desafios. Sim. Porque empreender é desafio todos os Sim, dias. inclusive no tema, né, desse papo de hoje, eu soube um pouco de uma fase da sua história, e aí eu pensei, por que não trazer esse título, né? O empreendedorismo feminino, da quebra ao progresso. Eu soube que você passou um período de quebra, e para muitos, inclusive eu prestei uma consultoria recentemente, eu falei sobre isso, que todo grande empresário, para ele chegar no auge dos seus negócios, ele quebra no mínimo 3 vezes. E o segredo tá não em você viver a experiência, mas o como você reage. E aí, quando eu tive acesso a parte dessa história, foi uma coisa que me chamou a atenção e eu digo, rapaz, a história dela pode inspirar as pessoas a pensar e agir de uma outra forma. Conte de uma forma breve como foi essa etapa que vocês viveram e qual foi o ponto principal que vocês utilizou como ferramenta para impulsionar e virar o seu jogo. A verdade. Tudo pela verdade, nada mais pela verdade. A empresa quebrou, nós tínhamos compromisso com outras pessoas e a gente só tinha 2 opções. Ou mascarava ou chamava todo mundo para falar a verdade. A gente usou a verdade. E isso não foi uma atitude tomada. A gente não tem outra coisa na vida se não for a verdade, se não for a transparência. E quando a gente chegou nessa situação, uma empresa, ela não quebra por não vender. Ela quebra por vender demais e não ter gestão. E foi o que aconteceu com a gente. A gente vendeu demais e não tinha gestão. A gente não tinha logística, a gente não tinha preparo. O avião subiu muito rápido e não tinha como ele subir muito rápido sem um preparo. Segue a dica aí, viu? Vocês empreendedores que estão aí na escala. Olha só o conselho que a Késia está dando através desse depoimento dela. A verdade, transparência, independente da situação. Tá? E o preparo é muito importante. É uma frase que eu trago muito nas minhas palestras. A preparação antecede o sucesso. É muito legal você chegar no topo da montanha, mas o desafio é você se manter lá. Exatamente. E se você não estiver realmente preparado, consequentemente você não permanece lá. Exatamente. E a gente tinha um desafio aí de 17 clientes para conversar. Eu não tinha emocional para fazer isso, porque continuo sendo, mas graças a Deus hoje tendo muito mais pessoas, mas
a cara da empresa. Então, como é que, ao mesmo tempo que eu sentava com você para falar sobre um sonho, eu ia sentar com você para falar que eu destruí esse sonho? Então, eu não tinha esse emocional, mas como eu falei, não tem como falar sobre a minha história, sobre a história da marcenaria, se não falar do meu pai, que também é o meu mentor. E foi quando ele chegou para mim, e falou assim: filha, é tudo pela verdade e nada mais pela verdade. Nada mais que a Amém. verdade. Nós vamos chamar todos os clientes e vamos contar o que estava acontecendo. Yane, acredite você se quiser ou não. Daqueles 17 clientes que tiveram problema conosco, os 17 voltaram e continuam Glória a fazendo serviço Deus, conosco. graças a Por conta da Deus. verdade. A gente chamou, olha, a Sim, empresa está com passando por um momento certeza. difícil. E hoje, às vezes, quando eu converso com alguém que fala que está passando por um momento difícil e tal, tal, eu não sei o que fazer, por saber que a gente já passou por isso, quer dizer, o que é que eu devo fazer? Chame para conversar. Fale a verdade. Seja transparente com o seu cliente, porque problemas. Ninguém tá excluso de não ter Todos problemas. Não nós, tem, todos nós todo mundo tá enfrentamos. suscetível a ter problemas. Agora é a forma como você lida com o problema que vai te diferenciar dos demais. E foi exatamente o que a gente fez. A gente chamou nossos clientes para conversar, explicou toda a situação, explicou o que aconteceu. Houve, graças a Deus, uma compreensão da parte dos clientes, mas não foi fácil. E a gente foi se reestruturando. E a parte mais importante é a sua comunhão com Deus. Eu lembro que durante esse processo, a gente colocou um quadro, colocamos um quadro no nosso quarto, eu e meu esposo, com o nome de todos os clientes que estavam passando por aquele problema conosco. E nós orávamos 3 vezes por dia por aqueles clientes, pedindo ao Senhor para que confortasse o coração daquele cliente diante daquele momento que a gente estava Amém. passando. Porque foi uma frustração e uma quebra de expectativa muito grande. Então, imagine você imaginar que seu móvel vai chegar hoje e ele não chegar, ele atrasar. Então, e a marcenaria já é muito queimada por conta disso, por conta de não entregar no prazo e tudo mais. Então, eu estava sendo só mais uma nas estatísticas. E não era esse o nosso propósito de vida. O nosso propósito era levar a presença do Senhor, era ser diferente na casa do cliente, é abençoar as pessoas através daquilo que Deus chamou a gente para ser. E não era aquilo que nós estávamos fazendo. E aí foi quando a gente passou por aquele processo. Nós fizemos meu pai fez um plano de ação na marcenaria para o que é prioridade, o que é essencial, quem é o coração da empresa, o que não é, o que vamos fazer. Fizemos um plano de ação, cortamos a nossa carne de verdade, cortamos assim na carne, custos e tudo mais, a ponto de a gente não saber o que ia acontecer no outro dia, mas o Senhor nunca deixou faltar. E Amém. hoje eu olho para nossa história e digo bem assim, meu Deus, eu não acredito que a gente conseguiu passar por isso. Mas nós passamos, com a presença, milagres, a gente fica esperando que caia um dinheiro do céu, a gente fica esperando que caia alguma coisa do céu, mas milagres são pessoas. Milagres são pessoas. Milagre foi o meu pai apresentar um plano de contingência e conseguir recuperar a nossa empresa. Milagre foi a gente ter o apoio de pessoas que a gente nunca imaginou que poderia ter, mas que estenderam a mão pra gente. Milagre foi a gente ver 17 clientes falarem bem assim, nós estamos com vocês. E hoje voltar. E voltar e continuarem fazendo serviço com a gente. Milagre é a gente passar por isso tudo e 2 anos depois a gente ser uma empresa que, graças a Deus, a gente está cada vez mais crescendo. Se tornando referência na área, né? E digo mais, Késia, milagre maior foi vocês ter entendido e ter se permitido a viver esse processo, a seguir direcionamentos, porque vocês poderiam ter simplesmente assim tentado mascarar, como a maioria dos empreendedores imaturos faz, né? Mascarar, passar a visão de que está tudo bem, obrigado, né? Enganar clientes, como você falou, que é um comportamento comum do segmento, mas o fato de vocês ter agido de uma forma diferente é aí onde entra a mão do Senhor Com e fazer com certeza. que vocês hoje estejam aí alcançando voos A altos. mão do Senhor estava sobre a gente absolutamente assim, em todos os momentos, Anne. E eu vou falar uma coisa para você. O empreendedor, quando você começa a empreender, essa é a visão que eu durmo e acordo com essa visão. Quando você começa a empreender, você passa por uma ponte. E quando você passa por essa ponte, você queima ela. Sim, Você não pode olhar para trás. sim, Eu não exatamente. posso olhar para trás. Eu não posso olhar para trás. Se eu tivesse advogando, se eu estivesse lá no meu cantinho, no escritório, fazendo isso, eu poderia.
fechar, passar por essa ponte novamente. Mas quando você começa a empreender, quando você começa a transformar a vida de pessoas que estão ao seu redor, quando você começa a perceber a quantidade de pessoas que são impactadas através daquilo que você faz, você não Sim. passa por essa ponte de novo, você queima ela. E é isso o que eu lembro todos os dias, é isso que me motiva todos os dias. Eu não posso olhar para trás porque eu não tenho para onde voltar, eu não tenho uma ponte para olhar para trás. Eu só posso prosseguir. E por que que eu vou ter medo de prosseguir se quem me garantiu é quem está comigo todos os dias? Amém. Não, e agora, e aí, e trazendo essa afirmação sua, você queima a ponte para construir degraus, né? Exatamente. Você falando que um dos desafios foi a questão emocional, né? Que você não tinha emocional para poder lidar com a situação. E aí é onde entra o meu livro. O tema que eu abordo no meu livro é gestão emocional, Que massa. tá? Porque justamente sobre isso, o empreendedor, antes de ser um empreendedor, ele é uma pessoa. Então, ele pode ter um ótimo produto, um ótimo serviço, um time legal, uma ótima estratégia, um segmento promissor, mas se ele não tiver gestão para gerir suas emoções, se ele não souber gerir suas emoções, pode ter certeza. Ele vai ter problema nas finanças, vai ter problema com o time, vai ter problema com o fornecedor, com o cliente. E aí o que que acontece? São pilares essenciais para todo negócio ele crescer e se tornar sustentável. O que quebra o empresário são as suas emoções. Exatamente. São as suas emoções. O que quebra o empresário são as suas emoções. Porque eu, sendo bastante sincera, se eu tivesse sozinha, eu não conseguia ter passado pelo que eu passei. Se eu não tivesse. Eu acredito que se meu esposo tivesse sozinho, ele também não conseguiria ter passado pelo que ele passou sozinho. Apesar de aguentar muito trancos e barrancos, porque eu acho que não tem dor maior na vida do que você enterrar um pai ou uma mãe. E meu esposo passou por essa dor. E hoje ele tá vivo. Então, assim, ele suporta muita coisa. Entretanto, passar por uma fase dessa sozinho não é Seria fácil. muito Então, pior. por isso que eu falo que as pessoas em nossa vida são pessoas, são milagres em forma de pessoas que o Senhor nos manda para Sim. aguentar. Eu não, eu diversas vezes eu me via chorando, 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 chorando muito. Aí chegava meu cunhado e começava a conversar coisas aleatórias comigo para tirar minha cabeça e falar bem assim, Kezinha, você não tá sozinha. Diante de tantas situações que eu tava na marcenaria chorando, minha irmã chegava e falava assim, Kezinha, vamos conversar qualquer coisa, irmã. Vamos ver alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, tal. Mas eu não tinha cabeça para isso. Mas eu via as pessoas tentando ajudar a gente a, a gerir as nossas emoções para que a gente pudesse Promover o seguir. acolhimento, né? Promovendo o Exatamente, acolhimento para que vocês assim, exatamente. sentissem menos o impacto daquela fase que vocês estavam vivendo. Meu Deus, minha mãe mesmo. Tinha dias mesmo que eu chegava em casa chorando, chorando tanto. E a comida que eu mais gosto que minha mãe faz é cachorro quente. Minha mãe chegava do trabalho super cansada, mas eu chegava e tinha um cachorro quente me esperando. Porque ela sabia que eu ia me sentir acolhida daquela forma. Felipe chegava em casa, tinha aquele cuscuzinho que ele gosta com calabresa. Ela falava bem assim, filha, eu não posso lhe ajudar financeiramente, mas aqui é a minha forma de falar bem assim, eu estou com vocês. Eu via meu pai madrugadas, de madrugadas e madrugadas e madrugadas orando sem parar, orando pela gente, indo com cada cliente, porque o enfrentamento com os clientes não fui eu que fiz, foi Felipe e meu pai. Então, isso é uma demonstração É. de falar bem assim, olha, nós estamos juntos, nós vamos passar por isso. E são essas pessoas que também merecem ser honradas Com certeza. quando toda essa E a situação honra é um passa. princípio que eu vou dizer uma coisa a você, é um princípio que eu prezo muito, sabe? Eu prezo muito o princípio da honra e um princípio que a Bíblia nos orienta que tenhamos, justamente porque é algo que você recebe, mas você vai dar também. Mas você tem que dar na mesma proporção. Se você recebe acolhimento, você oferece acolhimento, você honra por aquilo que você recebeu. Da forma que você puder receber, da forma que você puder entregar, que foi o caso da sua mãe. Sua mãe não tinha condições de lhe ajudar financeiramente, mas ela lhe oferecia ajuda através do acolhimento. E Exatamente. isso o dinheiro não paga. Não paga. Eu costumo dizer Não o seguinte, paga. gente, valorize aquilo que o dinheiro não pode comprar. É, exatamente. Nós Quem. ainda vivemos numa sociedade que está muito focado no ter do que o ser. E É, nessa questão, nessa busca do ter, a gente vê as pessoas se perder. Se perder e valorizar aquilo que o dinheiro pode comprar, deixando de lado coisas tão simples, que coisa que realmente representa na vida das pessoas. e eu acho que uma das frases que mais rege a minha vida é quem tá na trincheira tem a mesma honra de quem tá na guerra. Porque a gente tava na guerra, mas a gente tinha pessoas que estavam nas trincheiras
junto conosco. Então, elas têm a mesma honra de quando eu e Felipe tava no campo minado, sabe? E eu reconheço isso. Eu sei reconhecer isso, sabe? De olhar para essas pessoas e falar assim, quando eu chegar no topo, eu não vou chegar sozinha. Quando o Felipe chegar no topo, ele não vai chegar sozinho. Tem um time de pessoas que vão chegar junto conosco. E nesse time que eu falo, eu também falo da nossa equipe da marcenaria. Pessoas que poderiam pular o barco, mas não pularam. Ficaram no barco junto conosco, falando bem assim, nós estamos juntos. Nós vamos passar por isso juntos. E grande parte desse time continua conosco até hoje. Parabéns a todos vocês que tiveram resiliência de permanecer, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente, como eu falei, nós vivemos numa sociedade que está muito focada no ter. Imagina só o líder, no caso de vocês são os líderes. O líder passa por um desafio, por um processo de deserto, e aí o que é que acontece? Na maioria das vezes, né, alguns abandonam o barco. E o seu time não, ele decidiu enfrentar esse deserto com vocês. Então, vocês estão de parabéns, viu? Que Deus abençoe vocês por essa atitude. Parabéns mesmo. Obrigada. E assim, sabe, Késia, histórias como as de vocês é algo que vai ser muito recorrente aqui no nosso programa, porque o objetivo é esse, sabe? Mostrar a história de pessoas que, independente das circunstâncias, eles entenderam que o processo de desafio, eles não foi uma ferramenta que pudesse paralisar eles, muito pelo contrário, é uma ferramenta que vai lhe preparar para outros patamares. Se prepara. Porque as pessoas precisam entender exatamente isso. Todos nós vamos passar por desafios. A própria Bíblia fala que todos enfrentaríamos aflições, só tenhamos bom ânimo. E aí o que acontece? Você passa por um desafio e não é o objetivo do desafio não é te paralisar, não é fazer você desistir, é te preparando para algo maior. Então imagina que se você tivesse desistido, se você não tivesse ouvido o direcionamento do seu pai, que é o seu mentor, tá? 2 anos ia se passar de toda forma. Como estaria a arte modular? Talvez ela nem existisse. Então imagina só o que um direcionamento, o que uma tomada de decisão e uma decisão assertiva pode te levar. Esse é o convite para nós empreendedores. O desafio, enxergue ele como ferramenta para te conduzir para algo maior. Vai ser gostosinho? Não vai, tá? Eu empreendo há 19 anos. Há 14 anos empreendo apenas no mercado do marketing de rede e digo para vocês, não é tão simples como parece, principalmente para mulheres. Você ainda tem a bênção do papai, coisa que eu não tive. Teve a bênção do esposo, que Deus abençoe, mas eu não tive essa bênção, a não ser do Senhor. E é muito desafiador empreender no Brasil por diversos fatores. Segmentos como o seu, inclusive, como você mesmo relatou, é um segmento que qualquer falha, num prazo de entrega de 1 ou 2 dias, eles já usam como meio para derrubar você. Então, assim, parabéns pela sua história, parabéns por você ter primeiro buscado a direção do Senhor, do Espírito Santo, para poder conduzir esse seu processo. Parabéns por você ter entendido que o teu negócio, o teu crescimento não é algo que acontece de Késia apenas, é um grupo de pessoas. Parabéns por você entender que tudo é um propósito, porque você poderia ter seguido a carreira da parte de estamparia que você falou, né? De advocacia. Advocacia, não, mas teve um outro segmento do empreendedorismo. Foi plotagem. De plotagem. Você poderia seguir no outro segmento. Confeitaria. Né? Confeitaria também, que é uma das suas paixões. Você poderia empreender nesses segmentos, mas não, você foi lá e seguiu um outro caminho, totalmente oposto, né, do direito. E olha só no Senhor ele colocou. E claro, né, eu quero aqui te presentear. Tá? Obrigada. O capítulo 6 é onde eu que aqui foi um livro que eu escrevi em coautoria. Deixa eu pegar aqui para você, tava marcadinho aqui, mas alguém mexeu, tá? E eu falo exatamente sobre gestão emocional. Ai, que e bênção. por que quando eu recebi o convite, eu coloquei exatamente, eu quis trazer esse tema. Justamente porque foi algo que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com vocês. Num período de quebra, eu tive que fazer algumas escolhas, eu tive alguns desafios, principalmente na questão de liderar e lidar com pessoas, e que é o nosso maior recurso hoje, são as pessoas. Todo e qualquer negócio, ele só cresce se houver pessoas no seu time, pessoas para comprar de você, pessoas para te indicar, pessoas para lhe entregar uma matéria-prima condizente com aquilo que você quer entregar para o seu cliente. Então, não existe
negócios sem pessoas. É muito importante essa questão do relacionamento com as pessoas. Anny, obrigada pelo livro, eu amei. Por nada. Eu trouxe também um presente para Ah. você. É uma lembrança que nós damos, né, a todo cliente arte modular que a gente dá, demonstrando carinho, respeito, consideração a cada fechamento de ciclo, né? Quando a gente entrega um ambiente, eu espero que você goste. Gente, isso aqui não significa fechamento de ciclo, não. Isso aqui significa abertura de ciclos, tá? Não se trata de fechamento, Não, se trata de abertura na casa do ciclo, cliente, né? Mas Lindo. é algo que quando alguém chega para mim e fala bem assim, gente, que lindo. Ai, que Quando leigo. quando alguém chega para mim e fala bem assim, Muito lindo. obrigada. Obrigada mesmo. Amei. Quando alguém chega para mim e fala bem assim, Kézia, qual é o diferencial da sua empresa? Qual é o diferencial da arte modular? Por que eu devo contratar você? Eu não vou lhe responder que o meu diferencial é acabamento. Eu não vou lhe responder que meu diferencial é prazo de entrega. Eu não vou lhe responder que meu diferencial é um atendimento personalizado. Eu não vou lhe responder que que o nosso diferencial é condições de pagamento facilitado. Eu vou te responder que o nosso diferencial são as pessoas. O diferencial da arte modular são as pessoas. Não é o produto em si. O trivial, né? Que todo mundo oferece, que todo mundo né? oferece, porque prazo de entrega é obrigação, eu lhe entregar no prazo. Acabamento é obrigação, senão você não estaria procurando um serviço de marcenaria de alto padrão. O nosso diferencial são as pessoas. É a pessoa que lhe atende, é a pessoa que você vai receber na casa, que você vai receber na sua casa. É a pessoa que ora por você até você chegar lá. É a pessoa que cuida do seu projeto cautelosamente em todos os âmbitos. São as pessoas. Eu posso botar a mão no peito e falar bem assim, não é soberba, mas é falar bem assim, a gente tem um senhor time na arte modular. Produção, administrativo, logística, assistência técnica, financeiro, de todos, até quem limpa a marcenaria é diferenciada. Então, Parabéns. E da onde é que vem isso? Com certeza vem do reino. Tanto é que hoje a nossa chamada é uma marcenaria que honra os céus e abençoa pessoas, né? É de lá que a gente busca se inspirar, é de lá que a gente busca entregar o melhor. É de lá que a gente busca ser o melhor. Porque a gente pega a fonte diretamente do reino, né? É muito bom, muito bom. Já é um motivo que de repente está querendo aí dar aquela repaginada no seu ambiente, ó, contratar arte modular. Vai estar aqui, aqui na nossa chamada o contato, o arroba, tá certo? Então, assim, tô pensando aqui numa ideia, eu já sei onde é que eu vou buscar executar essa ideia. E claro, né? Não sei se vocês perceberam, nós estamos aqui saboreando um chazinho de frutas vermelhas, que faz jus com a nossa marca, com o nosso podcast. Uma delícia. Claro, patrocinado pela Rinode. Também vamos deixar aqui o contato do distribuidor para que vocês que tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre esse produto, também tá contactando e adquirindo, que eu digo uma coisa para vocês, é maravilhoso. Não só uma bebida refrescante, tá? Mas uma bebida também que proporciona bem-estar. Kézia, eu agora quero mais uma vez agradecer. Eu que agradeço agradecer pelo convite. Esse momento. Já te convidar para um próximo tema, para um próximo episódio, mas agora eu vou convidar a parte masculina para trazer um pouco da visão, para trazer um pouco da história de vocês, sabe? Porque assim, você citou muito as referências masculinas da sua vida, o seu pai, o seu esposo, e nada melhor do que a gente deixar ele também bater um papo conosco para contar um pouco de como, né, de como foi para ele viver essa jornada e tá vivendo, né, esse novo momento na arte modular. Pessoal, vamos agora para um breve comercial e nós voltamos daqui a pouquinho com o Felipe Souza, o esposo da Kézia, para contar a parte dele dessa experiência. Indique empresas que investem no reino assim como esta. Arte Modular, transformando sonhos em móveis planejados. Faça já o seu orçamento. O crescimento do reino de Deus acontece por meio de pessoas generosas que semeiam com amor e fé. Voltamos e agora estamos aqui com o Felipe e eu quero ouvir desde já tudo sobre a sua experiência, mas antes agradecer também por você ter topado participar desse programa conosco, programa de estreia. Já ouvi da Kézia aqui um pouco, né, de todos os desafios que vocês enfrentaram, mas para as mulheres,
a gente recebe de uma forma os desafios, e a gente lida de uma forma. Mas me diga, Felipe, para você, como foi todo esse processo, desde o começo da história de vocês até chegar agora, esse grande momento que vocês estão vivendo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite também. Então, sobre tudo, a nossa história, né, como o Kézia mesmo falou, desde o início é sempre muitos milagres mesmo. Desde as sapateiras que a gente ficava fazendo na arte da fé, Que né, sacada. Essa da até de sapateira foi uma madrugada, sacada assim. mesmo, viu? Ideia dela, de Kézia mesmo. Ela perguntou se, se eu conseguia fazer, eu disse consigo, e o resto assim, ela já contou bem essa história, né? Depois partimos para os móveis mesmo planejados, alguns clientes mais próximos, depois a gente conseguiu expandir. Tivemos muitos conselhos também de amigos para investir no Instagram, para poder ter um portfólio, né? Que o Instagram estourou muito já de muitos anos, mas a gente ainda tem um pouco de receio por não ter a nossa própria fábrica. Tipo assim, quando a gente mudou para o nosso espaço, mas a gente não sabia gerir, né, muito bem. Vendemos demais e acabou tudo colapsando, todos os prazos, os clientes. Aí foi quando começou uma bola de neve e teve o nosso maior problema, né? A gente chegou vamos dizer assim, não foi uma falência, né? Foi uma quebra, vamos dizer assim. Sim, Quebramos, sim. ficamos os prazos muito em cima um do outro e acabou que o dinheiro acabou, né? E foi quando o pastor Ari, ele chegou junto conosco, né? Kézia, ela se afastou um pouco, precisou se afastar um pouco, mas juntamente, nós dois juntos, na realidade foi mais ele, eu tava mais só presente, que eu tava muito envergonhado, né, com toda a situação, porque ele disse, não, Felipe, a gente vai ter que chamar todos os clientes para falar a verdade, para conversar com eles e falar que nós vamos entregar todos os serviços, mas vamos pedir um pouco de calma. E foi assim com todos os clientes mas todos tiveram uma resposta positiva. Ficaram chateados, claro, porque quando você paga, né, o dinheiro do bolso, do suor, né, você quer ter um retorno, né, e o melhor possível. Mas com esse atraso eles estavam chateados, mas ainda assim, graças a Deus, eles concordaram, entenderam a situação e nós conseguimos entregar todos com o melhor acabamento possível, né? Graças a Deus, no mínimo de tempo também, mesmo já atrasados, mas foi uma situação, como eu posso falar, que Deus esteve presente em cada momento, né? Por mais que nós erramos muito, né? Mas com a ajuda de Deus primeiramente, o seu Ari também, ele sempre esteve conosco, né? Também ele conversou muito com todos da nossa equipe, eles entenderam. Teve até um período que a nossa equipe, né, que é a nossa base hoje na marcenaria, eles fizeram horas extras gratuitas. Disseram, não, para ajudar a empresa, porque hora extra é uma coisa assim que é um valor dobrado, né? Que era que não, a gente não tava podendo gastar. E tinha muito serviço para ser entregue. E eles chamaram a gente, disseram, olha, a gente vai trabalhar por um período, tantos dias à noite, para adiantar os serviços, porque a gente poderia muito bem sair daqui para outra marcenaria, mas a gente gosta de estar aqui. Sim, sim, né? Então a gente vai fazer isso por vocês, porque a gente gosta muito de vocês, gosta muito da marcenaria, e esperamos que a marcenaria se erga novamente. E foi, graças a Deus, foi assim que aconteceu. Aí no caso, Felipe, dessa fase que vocês enfrentaram, né, desde o começo da trajetória de vocês até aqui, quais são as lições que você tirou e que você poderia estar compartilhando hoje com todos os empreendedores, desde daquele que está começando ou que já está na jornada, mas que de repente está enfrentando algum desafio, porque tanto você como a Kézia falou que o motivo principal foi a má gestão, a falta de gestão, Sim. Né? E que isso é natural, tá? Todo empreendedor ele vai passar por esse processo de não ter habilidade com gestão e de repente cair, né, chegar numa fase de quebra. Isso é natural. O que não pode, né, é você ver que está naquela situação e não fazer nada.
Vocês fizeram, vocês reagiram, né? Mas quais foram as lições que vocês tiraram disso e que vocês poderiam estar compartilhando para as pessoas a partir de agora? Então, eu vou falar até a frase que Kézia falou, né? Que é sempre usar a verdade, né? Se teve um problema, um atraso, é sempre bom estar comunicando ao cliente, um atraso do material, se foi mão de obra, sempre mesmo falar a verdade, né? Por mais que doa, né? A maioria das vezes a verdade machuca, né? Principalmente no empreendedorismo, o cliente, né? Que é sempre o que fica mais machucado. Sim. Né? Mas sempre mesmo utilizar a verdade, erguer a cabeça e focar na solução. Entendo. Não, e assim, o foco na solução é interessante você trazer esse ponto, porque todo empreendedor ele é um solucionador de problema. Sim. Todo empreendedor é um solucionador de problema. No caso, vocês, a solução que vocês levam é através né, de ideias, de ambientes que atendam a necessidade dos clientes. E quando a gente fala de soluções, principalmente nesse período onde você se depara com um desafio do qual você tem que lidar com enfrentamento, e aí você fala você falou aí da questão do erro, cometemos erros, mas faz sentido para você que não existe acerto sem erros? Sim. Não existe crescimento, não existe você, sabe, desenvolver. Dentro da PNL a gente fala, não existe erros nem acerto, que a gente são lições e resultados. Então, aquilo que não lhe trouxe resultado, trouxe lição, trouxe aprendizado. É isso mesmo. Então, às vezes, a gente se culpa, a gente se martiriza, mas todo empreendedor e todo ser humano vai passar, independente da área, independente da esfera, ele vai passar por um processo onde ele vai cometer falhas, mas essas falhas ele vai mostrar para vocês que tem uma rota onde vocês vão ajustar essa rota, que foi o que vocês fizeram. Sim. Foi o que vocês fizeram. E assim, o que é legal na história de vocês é que clientes, que é como você citou, né, que a parte mais frustrada que acaba sendo é os clientes, o teu time também, todos eles poderiam ter abandonado o barco. Mas a ferramenta que vocês utilizaram fez com que todos eles permanecessem com vocês até hoje, que foi a verdade. Sim. A transparência, o respeito com o cliente e com o colaborador, a ponto do seu time levar para vocês a oferta do próprio serviço de forma gratuita para atender o cliente. Isso foi muito legal. E falando sobre isso, qual foi a reação de vocês com essa atitude deles? Assim, nós ficamos muito emocionados, né? E ficamos surpresos também, porque por mais que a gente sabia, né, que eles gostavam da gente, gostavam da empresa, mas não sabíamos que eles gostavam dessa forma. Né, porque todos têm famílias, né? Sim. E a noite é o descanso, o momento de estar com a família. E eles abdicaram desse momento para poder ajudar a empresa. Né? E ficamos muito surpresos, maravilhados e gratos também. Que até hoje eles estão conosco. Acho que daquela época 80% estão conosco ainda. Que legal. Né? E a outra parte saiu até por conta própria. Né? Às vezes moram mais distante ou algo do tipo. Mas até hoje, nós comentamos isso em algumas reuniões com eles, né? Falamos que somos gratos e também sempre tentamos mostrar, né? Demonstrar gratidão a eles. Né? Não só com palavras, mas com gestos, atitudes. E no dia a dia a gente sempre mostra mesmo, passa para eles essa gratidão que temos até hoje. Parabéns, parabéns. Eu fiz essa pergunta porque... pelo fato, como você citou, né? São pais de família, abrir mão, como você também falou, a hora extra é um valor mais caro, então eles poderiam até negociar, né? Não, a gente vai fazer, mas na condição de que quando vocês saírem desse momento, vocês nos paguem. Então, assim, eles abriram mão de algo em prol do propósito. Não sei se faz sentido para vocês isso. E eu costumo ensinar nas minhas mentorias que abra mão de lucro para obter ganhos. E foi o que eles fizeram de uma forma intencional. Eles abriram mão daquele ganho para hoje compor esse ecossistema que é a arte modular. E queira ou não, eles estão escrevendo essa história com vocês. Né? E realmente é muito legal a história de vocês. Sabe? Porque assim, quando eu tive o acesso, eu digo, caramba,
realmente, se a gente for olhar para o segmento em si, já é um segmento que realmente tem essa resistência da mão de obra, porque são pessoas, são profissionais que às vezes eles usam muito da esperteza, né? Inclusive, quando você citou aí para justificar um atraso, foi fornecedor, foi tal coisa, né? Não, vocês assumiram a responsabilidade, a autorresponsabilidade. E eu acho que esse também é um dos segredos para aquele empreendedor que quer ter sucesso, que quer ter resultado. A autorresponsabilidade em todos os momentos. Tanto no momento que vocês estão escalando, como no momento também que surge um desafio, que surge um imprevisto. Que eu tenho certeza que nenhum empreendedor planeja quebrar, planeja fracassar. Mas acidentes de percurso acontecem. E aquela questão que vocês mesmos falaram, a falta de gestão levou vocês a isso. E aí é onde entra o aprendizado, né? Como eu falei, é onde entra o aprendizado. A partir de agora, o aprendizado que vocês estão tendo é desenvolver uma habilidade de gestão para não cometer esse erro novamente, não voltar para aquele deserto mais uma vez. E, claro, eu acredito que vocês apliquem isso dentro da empresa de vocês. Levar agora o seu time com esse mesmo olhar, porque a gestão pessoal, a gente não fala de gestão apenas na empresa não, tá? Isso é a gestão dentro do âmbito pessoal também. E as pessoas precisam ficar muito atentas a isso, porque quando a gente fala de gestão, por exemplo, vocês hoje, você tem um grupo de 20 colaboradores na empresa, não é isso? A Kézia falou? Sim. Pronto. Sim. Imagina só para você lidar com esse time hoje, cada um ali com crenças, com valores diferentes, com desafios externos diferentes. Então, para vocês que passaram por esse processo, eu acredito que vocês se tornaram inspiração para eles também. Faz sentido? Faz sentido. Então é sobre isso, pessoal. É sobre você como empreendedor, é você olhar para a situação em si e entender que ela vai surgir independente do momento que você esteja. Agora, você está preparado a saber como lidar é que vai fazer a diferença. E foi isso que eu vi na história de vocês. Vocês reagiram de uma forma onde está levando vocês para o resultado que vocês estão tendo hoje. E eu quero mais uma vez parabenizar, né? Porque, queira ou não, vocês são jovens, né? Vocês já tinham uma área, né, definida, pré-definida, digamos assim, e vocês poderiam ter desistido do empreendedorismo para seguir carreira nas áreas que vocês, né, têm formação. E graças a Deus que vocês não desistiram, né? Porque não é só a vida de vocês que está sendo transformada, é a vida das pessoas, né, que compõem o seu time, as pessoas das quais fornecem matéria-prima, os seus clientes. É como a Kézia falou, né? O diferencial de vocês são pessoas. É isso mesmo. E eu quero mais uma vez, né, agradecer, parabenizar. Já está convidado para um próximo momento, para a gente conversar um pouco mais, porque muitos empreendedores precisam realmente ter acesso a histórias como essa, para eles entenderem que toda a jornada do empreendedor, ela vai ter, sim, altos e baixos. O desafio, ele vai surgir, mas a diferença está em como você reage diante do desafio. Então, eu quero mais uma vez aqui deixar meu muito obrigado e quero fazer um convite para vocês, tá? Segue o nosso canal, ativa as notificações, tá certo? Compartilhe esse conteúdo para as outras pessoas, para os outros empreendedores. E, claro, pessoal, segue lá o nosso perfil nas redes sociais, @CoutoCast2025. E, claro, deixa aqui, Felipe, o contato de vocês, para que os nossos espectadores possam estar entrando nas redes sociais de vocês, conhecer um pouco do trabalho de vocês. Deixa aí o seu contato e para que todos nós possamos aí continuar escalando. Nosso Instagram é Arte Modular, com 2 R's no final. E o número para contato do WhatsApp é 799-9122-3383. Lá vocês vão entrar quando vocês entrarem no contato, tem 3 pessoas no atendimento. Tá vendo? O time comercial tá completo para atender vocês, como a Kézia falou. O time dele, o diferencial dele lá são as pessoas, e eu acredito que o time de atendimento lá é de primeira. Então, pessoal, acompanha todos os nossos programas a partir de agora, segue os nossos perfis, tá certo?
E deixa aí o seu like para que outras pessoas eles possam estar recebendo esse conteúdo. E, claro, tá ajudando outros empreendedores, através de histórias como essa, a lidar com os desafios e superar para que eles possam crescer. Um beijo no coração de vocês e até o próximo CoutoCast. Tchau, tchau. Olá, eu sou Anne, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos imaginei que minha vida tomaria esse rumo. E hoje estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de uma coragem que eu nem sabia que tinha. E o mais incrível, eu ainda estou apenas no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, cresci aprendendo cedo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi dura, abandono familiar, falta de recursos e a necessidade de deixar a escola na quinta série. Foram centenas de desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Sabe o que eu aprendi? Que quando você recusa o aconchego da desculpa e escolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. Aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido, meu refúgio e a fonte de minha coragem. E hoje, aquela menina se tornou uma empreendedora de sucesso, dona de sua história e de sua força. Ninguém mais define meus limites, porque agora sei que sou capaz de superar qualquer barreira. E você? O que tem impedido sua caminhada? Lembre-se, sua maior fraqueza pode ser o seu ponto de partida da sua maior transformação. Se eu conseguir, você também pode. Acredite, lute e deixe sua história brilhar.